Olá, queridos alunos e alunas, mais uma vez estamos aqui, hoje para a nossa aula de terça-feira, do dia 7/4/2020, sabendo que temos quarentena aí pelo governo do estado de São Paulo até o final do mês. Bom, vamos então falar sobre união estável, algo que os nossos avós, as nossas avós, elas acabaram não tendo essa experiência, porque era proibido ter união estável, mas agora vivemos em outras épocas, e a união estável ela serve até como uma medida preparatória, né, do casamento. Então vamos ver na tela cada um dos requisitos, quais são as características da união estável, para que a gente possa então debater melhor com vocês. Então vamos lá. Bom, antes de mais nada, é importante dizer que a união estável, né, ela foi incluída como tal em uma estrutura de uma entidade familiar, né? E essa entidade, pela nossa Constituição Federal, ela é definida então como essa união entre homem e ou a mulher, né? Lembrando que agora a gente também tem entidade familiar homoafetiva, e a característica dela é justamente da convivência pública, contínua, duradoura. A gente vai ver cada uma dessas características, né? E o objetivo é o da constituição familiar. A união estável ela é reconhecida entre pessoas solteiras, separadas judicialmente, divorciadas e viúvas. Não há mais aquela fixação de prazo rígido, e as pessoas separadas de fato também podem constituir união estável. Esses requisitos previstos no primeiro artigo da união estável que a gente vai ver, a gente vai ver então que é uma união entre homem e ou mulher, com a convivência duradoura, com a notoriedade pública, contínua, com o objetivo de constituir família. A súmula 382 do STF, que alguns doutrinadores afirmam que ela não foi revogada, não exige a caracterização da união estável à vida em comum sob o mesmo teto, né? A gente já até falou sobre isso no casamento, onde não existe mais essa necessidade. E existem uma série de artigos que fazem referência à união estável e que serão aí importantes para o nosso estudo. Então, aqui da união estável, normalmente, o que a gente vê hoje na nossa sociedade é que existe uma preferência da união estável ao casamento. Por quê? Porque para o casamento existe uma série de requisitos, né? Vocês viram a papelada que precisa ser levada em cartório, as proclamas que precisam ser publicadas, enfim, há uma série de burocracias. E na nossa sociedade atual, as pessoas precisam fazer esse test drive, né? É mais fácil, é mais cômodo, porque se não der certo, cada um sai, vai para um lado e tudo bem, né? Não precisa entrar com divórcio, enfim. Por isso que hoje em dia, os jovens, eles preferem muito mais a união estável do que o casamento, né? Antigamente, a união estável era uma clara falta de opção, né? E hoje é uma clara opção da população. E por que eu falo isso? Porque as pessoas que estavam, de alguma forma, separadas, né? De alguma forma, enroladas aí na vida, não podiam se casar de novo, né? Porque no nosso ordenamento jurídico anterior, as pessoas não podiam se casar de novo. Então, a união estável era a única opção. Hoje não. Hoje é uma clara opção dos jovens optar pela união estável, né? Então, só para vocês verem como esse anseio da sociedade é antigo, a primeira norma que fala sobre essa questão é um decreto-lei de 1944, onde reconheceu a companheira como beneficiária de indenização no caso de acidente de trabalho, né? A jurisprudência ela passou a reconhecer direitos aos conviventes que antes da Constituição Federal eram tratados como concubinos. E qualquer indenização, qualquer valor pecuniário que era feito após o término da união estável era considerado como
serviços domésticos prestados, ou seja, olha que condição que colocava a mulher antigamente, né? Uma condição péssima, né? Serviços domésticos prestados, e aí existia então a indenização. Hoje a característica mudou completamente e a gente vê cada vez mais a união estável sob o mesmo patamar do casamento, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Importante destacar que sempre quando a gente fala de união estável, né, e até pouco tempo atrás isso era sequer imaginado, né, a gente precisa pontuar na questão da união homoafetiva, né, que foi o start para o reconhecimento das uniões de uma forma geral, né. Então aqui eu vou chamar a atenção no STJ, o presidente do STJ, o ilustre, querido, puxa, pensa numa pessoa bacana, é o ministro João Otávio de Noronha, eu tenho o prazer de conhecer. Ele declarou a existência de união estável entre duas pessoas do mesmo sexo em 2006, olha só, e fez incidir por analogia as normas legais que regiam à época um relacionamento entre um homem e uma mulher. Isso foi publicado em 2011, mas o processo é de 2006. E também em 2011, o STF julgou o processo que eu atuei, que é o 4277, na ADI, e publicado, né, no dia 14/10, mas foi um verdadeiro presente de aniversário. Eu lembro que no dia do meu aniversário, a gente já estava assistindo esse julgamento, né, em 4 de maio, e o final desse julgamento foi no dia seguinte do meu aniversário, no dia 5 de maio, e houve a interpretação do artigo 1723, que em conformidade com o Código, com a Constituição Federal, né, reconheceu a união homoafetiva como família. Então, a gente teve, obviamente, um grande avanço nesse sentido, né? E eu já falei aqui também daquela polêmica que existiu no cartório de Tupã, onde houve uma lavratura de escritura de união estável poliafetiva entre homem e duas mulheres, né? Então, é importante destacar que a gente teve alguns avanços nessa temática, né? É importante também dizer que existem ainda discussões a respeito da poliafetividade, como a gente falou, mas com relação à união estável, é bastante tranquilo. E a gente vai ver logo na sequência as características, então, que a própria lei coloca no artigo 1723, né? Onde, no caput desse artigo, ele fala justamente que é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua, duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família. Então, aqui a gente já extrai que é uma entidade familiar, a união estável. Leitura aqui do STF e STJ, homem e ou mulher. Só que, olha que importante, ela tem que ter essa convivência pública, contínua, ou seja, sem interrupções. Pública, todo mundo precisa saber. Tem que ser público, não pode ser privado, não pode ser escondido. É uma união que todo mundo sabe. É aquela união que a gente coloca lá nos status do Facebook, em união estável, né? Onde a gente coloca e chama o parceiro ou a parceira de #família, #meu amor. E é contínua, eu não posso ficar indo e voltando, ah, não estamos mais, ah, agora a gente está, né? E ela tem que ser duradoura. Ah, quanto tempo é esse duradoura? A doutrina não fala, né? Mas também não pode ter 24 horas, por exemplo. Ah, é união estável, eu fiquei com ele, passei a noite com ele, a gente chamou de meu amor, a gente fez postagens no Insta e durou um dia. É duradouro? Não, né? Tem que ser um prazo razoável. E olha o objetivo aqui, estabelecida com o objetivo de constituir família. Então, essa ficada na night, eu posso chamar de união estável? É claro que não, tá?
Então aqui a gente vai verificar cada um desses conceitos aqui e justamente a importância deles, porque se faltar qualquer um deles, pode ser qualquer coisa, você pode chamar de qualquer coisa, crush, que é caso, sei lá, menos união estável. Olha que importante aqui esses requisitos na tela, pessoal. Ela é pública quando ela tem notoriedade, ela não pode ser oculta, não pode ser clandestina. Ela é contínua quando ela não tem interrupção, ou seja, não é aquele famoso, vamos dar um tempo, vamos pensar sobre a nossa vida, vamos ver se é isso mesmo que a gente está pensando, né? E ela tem que ser duradoura, ou seja, além desse objetivo dos companheiros de estabelecerem uma verdadeira família, olha o ânimos familiar aí. Não pode ser qualquer coisa, pessoal. Vamos lá na sequência. A gente tem aí a ementa do STJ. Olha que interessante. A lei não exige tempo mínimo nem convivência sob o mesmo teto, mas não dispensa outros requisitos para a identificação da união estável como entidade ou núcleo familiar, quais sejam convivência duradoura e pública, ou seja, com notoriedade, continuidade, apoio mútuo ou assistência mútua, intuito de constituir família, com os deveres de guarda, sustento e educação de filhos comuns, se houver, bem como os deveres de lealdade e respeito. Olha que importante esse julgado, que ele fala não do tempo, mas ele faz aqui algumas reflexões importantes. Percebam que nesse julgado do STF, ele é bastante sutil, mas ele coloca algo importantíssimo. Na união estável, o dever que existe é o de lealdade e de respeito. Eu vou voltar depois com relação a esse dever de lealdade. Mas é importante também fazer algumas considerações a respeito, né? Já que não existe um documento formal obrigatório, né? Eu posso ficar em união estável por anos com meu companheiro e não ir num cartório fazer uma escritura de união estável, ok? Eu posso, obviamente, só morar com ele. Então, algumas situações a gente precisa pensar, né? Esse crush, ele vai ser união estável? Não, o crush é crush, né? Quando que ele se torna união estável? Quando existe uma duração contínua, quando há publicidade, quando eu tenho esse ânimo de formar família, quando a gente já está no segundo degrau da relação. Aquele namorado que você tem lá, escova de dente no banheiro, que você já tem a gavetinha do seu namorado em casa para pôr a roupa, já tem até pijama dele, é uma união estável? Pode ser considerada. Se você coloca isso público, já chama de namorido, já começa a fazer planos, né? Você já muda a característica do namoro. Então, bastante cuidado com relação a essas questões, né? Então, os ficantes, é ficante. Agora, quem é namorado e passa finais de semana junto, durante a semana, deixa isso bastante público, cuidado. Pode ter um upgrade aí e você nem perceber, né? Então, vou mostrar aqui na tela para vocês o parágrafo 1º do artigo 1723, para mostrar que existem outras características aí da união estável. Então, olhem que importante o que diz o parágrafo 1º do artigo 1723. A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do artigo 1521, não se aplicando a incidência do inciso 6, no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente. O que isso quer dizer, né? Primeiro, o Código Civil, ele permite que a união estável ocorra entre pessoas solteiras, divorciadas e viúvas, ou seja, aquelas que estão livres dos impedimentos matrimoniais.
Mas esse parágrafo primeiro, ele apresenta uma exceção relativa às pessoas casadas que se encontrem separadas de fato ou separadas judicialmente. Ou seja, todos os impedimentos matrimoniais constituem também causa de impedimento da união estável, exceto se um dos companheiros ou ambos for separado de fato ou separado judicialmente. O legislador ele não fixou nenhum prazo para que esse separado de fato possa constituir união estável. Então é importante dizer que os nossos tribunais ele vem reconhecendo essas uniões, né? Essa convivência, ainda que duradoura, com pessoa casada, ela impedia de constituir união estável. Então, se a pessoa ainda está casada, né, ela é considerada amante. Mas se ela está separada de fato, ela não é considerada amante, sim, companheira, né? Então, é importante dizer que não se configura a união estável a convivência de concubino casado que ainda não se separou de fato da esposa. Então, nessa hipótese, por ser concubinato adulterino, né, existe aí uma questão bastante delicada, que é o que a gente chama de concubinato impuro. Ou seja, concubinato impuro não é união estável, de acordo com o artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal. E, obviamente, é um impedimento ao casamento, existindo aí um impedimento à própria união estável. Então, pessoal, nessa nossa aula 1, a gente viu, então, o início da temática da união estável. Na próxima aula, a gente vai ver, então, qual que é a diferença básica entre casamento e união estável. Tem mais para singularidades do que diferenças. E a gente vai ver, então, quais são os outros requisitos e características da união estável. Até mais, tchau, tchau.